Você acompanha agora o Notícias Pastorais, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. A paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, no distrito de Coraci, se tornou santuário. É o quarto da Arquidiocese de Belém. Devotos lotaram a igreja para acompanhar a celebração de elevação da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, no distrito de Icoaraci, em Belém, à condição de santuário arquidiocesano. A solenidade foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e concelebrada pelo clero arquidiocesano. Deus mora neste santuário que é cada um de nós. Deus está presente. Deus está presente em você, em mim. Deus está presente em cada irmão a quem sirvo, a quem eu desejo amar e fazer o bem. Fundada em 1935, a Igreja de São João Batista e Nossa Senhora das Graças foi uma das primeiras capelas construídas pelos carmelitas no distrito de Icoaraci, aqui em Belém. E após 88 anos de uma forte evangelização e presença no local, chega à condição de santuário arquidiocesano. A partir da instalação, o novo santuário realizará ao menos 2 celebrações eucarísticas diárias, peregrinações e romarias anuais, celebrações diárias do sacramento da penitência, oração intensa, além da realização de simpósios temáticos e encontros de formação. O novo santuário é o quarto na Arquidiocese de Belém e será referência para a pastoral litúrgica e nova evangelização. A Guarda de Nazaré realizou uma campanha de doação de sangue. O objetivo foi reforçar o estoque de sangue nos hospitais paraenses. A Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belém promoveu a formação de agentes da pastoral. O encontro de formação da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belém, realizada na comunidade da Capela de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Nazaré, contou com a presença de muitos participantes. A Rafaela, pertencente ao grupo Legião de Maria, foi um deles. Eu achei interessante, porque a gente vai chegar próximo do mundo totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, como ele falou, se nós plantarmos uma sementinha em cada coração ali, eu acho que vai fazer bem tanto para nós como para eles. Realmente, eu nunca cheguei próximo de nada sobre carcerária, sobre pastoral carcerária, mas eu achei interessante o tema e me interessou de ir também participar. Os encontros de formação da Pastoral Carcerária têm o objetivo de formar novos agentes para iniciar as atividades. Todos os anos, a abertura de vagas e a formação é feita uma vez por semestre. A importância é para que aquele novo agente queiram participar ou tenham apenas curiosidade também, porque tem questão acadêmica também envolvidos, é que venham conhecer. Então a gente passa, na verdade, uma informação básica, né? Do que é o sistema penitenciário, como é que funciona a nossa evangelização, como é que funciona o apenado, tudo isso para que eles possam ter o conhecimento e levar a evangelização a todos eles, os que estão dentro das penitenciárias. Nós temos um calendário anual onde a gente já programa em determinada região. Vou dar um exemplo, agosto está previsto uma formação dessa na Igreja de Santa Rita de Cássia. Então está previsto lá. Então, não somente da região, mas de toda a Arquidiocese de Belém pode participar, não há problema nenhum. Então ela já está programada dentro do nosso calendário. Criada há cerca de 30 anos, a Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belém atualmente é coordenada pelo diácono José e conta com 15 integrantes atuantes, divididos pelas regiões episcopais. As regiões episcopais têm uma pessoa responsável, ou um diácono,
o missionário responsável, consequentemente tem uma equipe, ou seja, São Vicente de Paulo tem um grupo, Jesus Eucarístico tem outro grupo, Santana tem outro grupo, e assim a gente fez. Claro que existe uma coordenação, né, uma coordenação geral, que é o diácono José. Eu estou como secretário da pastoral. E aí a gente faz isso por região. Então, cada região é responsável, todas as penitenciárias de casa penais que ficam dentro da sua região, a gente visita especialmente lá naquele local lá. Se houver uma necessidade de nós irmos para outra, em outro local, em outra região, aí a gente vai. As visitas ao sistema penitenciário aqui da região metropolitana de Belém atualmente ocorre todas as quartas-feiras às 3 horas da tarde. A gente vê que hoje em dia há muitos apenados, né? Há muitos presos nas penitenciárias e há uma necessidade de buscar também esses nossos irmãos. Quando falamos de igreja em saída, há uma necessidade de sairmos também em busca, né? Pelo social. E uma das coisas é ir atrás do apenado, porque ele não consegue chegar. Muito dele não ouve, não escutou e nunca ouviu falar da palavra de Deus. Então a gente chega lá, tem missas, né, celebrações eucarísticas, a gente faz novenas quando cabe, fazemos também via sacra e outras celebrações. Então a gente prega o evangelho para que possa resgatar essa dignidade humana de cada preso, para que ele possa não transformar somente lá dentro da penitenciária, mas quando ele possa sair também seja uma pessoa digna de respeito e buscar a Deus. Faltando cerca de um mês para a realização da Jornada Mundial da Juventude em Portugal, cresce a expectativa e a mobilização de muitos jovens que vão participar do evento. Ansiosos para compartilhar o amor de Cristo com o mundo inteiro. A Jornada Mundial da Juventude é um grande momento de evangelização que agrega jovens do mundo inteiro com a presença do Papa. Aqui em Belém, os jovens da comunidade Caju se preparam desde o ano passado para viver esse momento. A Viviane e o Diogo fazem parte da comunidade há bastante tempo e atualmente estão empenhados na organização dos preparativos finais para a JMJ 2023. Quando foi chegando esse ano, então esse desejo gritou no coração de mais pessoas, né, a ponto da gente hoje, graças a Deus, termos em torno de 20, ou um pouquinho mais de 20 pessoas confirmadas já na jornada. E aí a gente intensificou a preparação nos últimos a partir de abril. Esse momento de preparação é muito especial para a gente, porque a gente acaba recordando tudo que a gente já viveu, né, em 2013, 10 anos atrás, na experiência da JMJ do Rio, né? Então, assim como a comunidade se mobilizou e foi em peso para o Rio, e a gente auxiliou na organização do Bote-Fé aqui, os ícones da jornada estiveram na nossa casa, dentro da nossa comunidade, o nosso fundador, que ainda estava vivo, participou de tudo isso, quis carregar a cruz. Então, esse momento de preparação acaba sendo um momento de memória e uma memória muito alegre. Os preparativos envolvem desde a organização de kits peregrinos para a utilização durante a jornada, quanto na preparação espiritual dos participantes. Pelo site da jornada, a gente descobriu que havia uma convocação da organização da jornada e do próprio Papa Francisco para que nos meses de abril, maio e junho houvessem encontros preparatórios mais intensos. Então, são os encontros Rise Up que nós realizamos, né? A jornada propôs e nós aderimos. Então, a gente realizou na comunidade esses encontros sobre as temáticas principais que vão ser vistas na jornada, né? Então, a jornada fazia a proposta do roteiro, a gente adaptou para a nossa realidade e foram encontros bem especiais, né? A Mariana é representante da Casa da Juventude em Lisboa, em Portugal, há 5 anos. E de lá também ajuda na organização para a JMJ. Ela conta que está ansiosa para reencontrar os irmãos. A cidade já sente, nós já fizemos vários eventos, continuamos a fazer, mas nós conseguimos já sentir a energia, sentir os anúncios na rua, os anúncios no metrô, no ônibus, como as pessoas já falam sobre isso, porque essa jornada é muito especial, não só porque é aqui em Lisboa, mas porque é a primeira jornada pós-pandemia, então vai ser esse reencontro que nós tanto esperávamos. Então vai ser o momento de reunir todos nós novamente com o Papa. Eu participei da Jornada do Rio, então como voluntária também, a Caju vem para cá,
Então nós temos um grupo considerável de pessoas. Eu estou muito ansiosa para reencontrar os meus irmãos também. Então vai ser um momento maravilhoso. Todo mundo está muito ansioso, não só aqui como no mundo inteiro. Estamos todos já falando sobre isso, todos ansiosos à espera do Papa, e vai ser um ótimo encontro. Recentemente, o Papa Francisco divulgou um vídeo convidando os jovens a participarem e se prepararem para a JMJ 2023. A ustedes todos jóvenes que o se están preparando para ir a Lisboa o van a seguir la jornada desde lejos, pero la jornada es un punto de atracción para todos. En este momento es el punto donde todos tenemos que mirar, los jóvenes tienen que mirar. A ustedes jóvenes, adelante. Faltan 40 días, como una cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, Yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir. Algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir. Así que voy a estar con ustedes. Adelante los jóvenes. Y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. Recen por ellos. A 33ª Jornada Mundial da Juventude em 2023 acontece de 1º a 6 de agosto em Lisboa, em Portugal. Desde a realização da Jornada Mundial da Juventude na cidade de Roma em 1986, tem se evidenciado um laboratório de fé, um lugar de nascimento de vocações ao matrimônio e à vida consagrada e um instrumento de evangelização e transformação da igreja. Desde que eu entrei na comunidade, a gente vivencia essa proximidade. Então, enquanto a gente vai organizando, a gente sente como se a gente de fato estivesse indo ao encontro de um amigo, né? Porque foi esse próprio santo que começou, que organizou, que fez esse chamado para a juventude. E esse chamado arde no nosso coração até hoje. Em cada caju, em cada cajuíno, arde esse desejo de permanecer jovem, com o espírito jovem e de auxiliar a juventude. A JMJ é uma experiência única, transformadora. Eu estive em 2013 no Rio, né? E 10 anos depois poder estar lá em Lisboa com os meus irmãos e levando na nossa mochila também os que ficam, é uma experiência também de responder à vocação da Casa da Juventude que o nosso amado Padre Raul nos deixou. Então, a gente se fazer presente, né? A Caju na Jornada Mundial da Juventude é continuar o legado dele, que era apaixonado pela evangelização da juventude e nos deixou esse grande legado. E a gente quer, com o auxílio de São João Paulo II e também do nosso fundador, né, que segue conosco espiritualmente, a gente quer seguir nesse caminho. Como os portugueses falam, né? Eles convocam e eles dizem, nós estamos a caminho. E é assim que a gente se sente, né? Nós estamos a caminho nessa JMJ, junto com a igreja. Ajude a produzir o nosso programa enviando pautas para o WhatsApp 919-8802-3444. Vamos para o intervalo, já voltamos. Passado as comemorações de São João, a igreja celebra São Pedro e São Paulo. Momento de grande alegria e devoção para os devotos de São Pedro e São Paulo. O seu Vicente tem 82 anos. Atuante na paróquia de São Pedro e São Paulo há 32, ele afirma que toda essa vitalidade é fruto de muita devoção aos padroeiros. Isso representa uma formação para nós como cristãos, né? Como a coluna da nossa igreja, né? São Pedro e São Paulo. E a gente ama de verdade esses santos como o começo da nossa igreja, né? Pedro, o fundador que Jesus escolheu, né? Para fundar essa igreja, para que nós pudéssemos compartilhar e viver a nossa fé cristã. O canto inicial da celebração já nos fala, né? E ele nos diz exatamente isso. É assim, com esse início de festividade, nesse início de contemplação, da devoção, né, a gente já está festejando tudo aquilo que é a essência dos dons que Deus deu para Pedro e Paulo, né, que expressaram, né, com as suas vidas, com o seu martírio,
aquilo que eles viveram e pregaram, né? Então, é sempre algo muito iluminador, sabe, nós celebrarmos e vivermos o mistério da devoção a São Pedro e São Paulo. Porque são as duas testemunhas, né, que nos trouxeram aquilo que o prefácio, e aí não tem como não fazer essas ligações, nos ensina, né? Este ano, com o tema São Pedro e São Paulo, apóstolos por vocação, graça e missão, a paróquia, em honra aos padroeiros, celebra mais uma festividade. Durante os festejos, acontecem novenas, terços, santas missas e noites com a venda de comidas típicas e apresentações culturais. Estas verdades, elas foram programadas para que a gente pudesse, depois de uma consulta e tendo presente o fato de que o nosso pároco estava iniciando, né, este ano, e estava como que procurando compreender melhor todos nós. E aí ele pôde então, depois de reunir-nos, buscar o tema, buscar assim, um caminho prático para que nós pudéssemos estarmos celebrando essas festividades. A liturgia comemora São Pedro e São Paulo, os dois grandes apóstolos da primeira comunidade cristã, como mestres e confessores da fé. Esta solenidade é uma das mais antigas da Igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Eu comprei São Pedro e São Paulo. Ele é muito forte e foi um santo que se aproximou muito da fé, teve muita fé em Deus. Por isso, um morreu pela espada e outro pela cruz, né? E fizeram tudo o que Jesus mandou, né? E hoje nós estamos aqui vivendo nessa paróquia e temos muita coragem e de acreditar que Ele pode. A comunidade, de fato, cresce cada vez mais nesta compreensão profunda daquilo que celebra, daquilo que professa, né, no credo, e que vai fazendo com que com a ajuda da igreja, né, possa nos trazer e traz, e nós temos experimentado isso, uma riqueza que é fruto de tudo aquilo que às vezes nem é tão bem compreendido e que às vezes imagina que é abertura para outras portas que não seja a porta da pura fé apostólica, né? E na verdade o Papa Francisco tem cada vez mais, sabe, alegremente, firmemente, sabe, confirmado como aquele sucessor de Pedro, verdadeiramente. A diretoria da Festa de Nazaré se reuniu com o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano para tratar sobre o traslado da imagem peregrina para Ananindeua e Marituba. A Romaria da sexta-feira que antecede o segundo domingo de outubro, considerada a mais extensa e de maior duração da programação do Círio, o traslado para Ananindeua e Marituba, esse ano deve contar com o mesmo trajeto do ano passado. A definição aconteceu durante uma reunião entre a diretoria da Festa de Nazaré e o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, responsável pelas obras do BRT. Representantes do NGTM informaram que será aberto um retorno após o viaduto do Coqueiro na BR-316 para facilitar o percurso da Romaria, que esse ano ocorrerá no dia 6 de outubro. O traslado sai da Basílica Santuário de Nazaré e segue por importantes vias como Magalhães Barata, Almirante Barroso, BR-316, rodovias Transcoqueiro e Mário Covas, avenidas Três Corações e Rotary e Dom Vicente Zico, até chegar à paróquia Nossa Senhora das Graças, na BR-316, onde a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré permanece até a manhã do sábado, antes da Romaria Rodoviária. A estimativa é que, mais uma vez, tenha duração de 10 horas, atraindo um público de cerca de 1.300.000 pessoas, entre os que seguem na Romaria e os que acompanham a passagem do carro Berlinda pelas ruas. A diretoria de procissões do Círio 2023 também se reuniu com órgãos de segurança pública para apresentar o planejamento das procissões do Círio e do Arraial durante a quadra nazarena. No dia 27 de julho, foi celebrado o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No bairro do Telégrafo, aqui em Belém, devotos foram à igreja matriz agradecer e pedir intercessão.
No dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Belém, ao longo do dia da padroeira, houve uma série de homenagens. Com o tema Mãe do Perpétuo Socorro, ajuda-nos a saciar a quem tem fome, a paróquia da capital em Belém contou com uma vasta programação, com a realização de missas e novenas, além de carreata, momentos com a comunidade, arraial e procissão luminosa. Também conhecida como Maria, a Mãe de Deus, Nossa Senhora é padroeira dos padres redentoristas que receberam a missão pelo Papa Pio IX em 1866 para divulgar a devoção ao mundo inteiro após terem recebido o quadro pintado com a imagem santa. O Papa Francisco reconheceu recentemente as virtudes heróicas de 4 servos de Deus, entre eles o brasileiro Dom Antônio de Almeida Lustosa. Antônio de Almeida Lustosa nasceu em 11 de fevereiro de 1886 em São João del Rei, na região central de Minas Gerais. Pelo exemplo dos pais, aprendeu o espírito de sacrifício e o valor do trabalho. Na adolescência, conheceu a vida salesiana. Ele começou a vida salesiana dele aos 16 anos, em Minas Gerais, em Cachoeira do Campo, como aspirante. Depois fez noviciado em Lorena, em São Paulo. Depois foi mestre de noviços em Lavrinhas e atuou em várias funções salesianas. Homem que aprendeu a ser temente a Deus desde muito cedo. A maturidade da fé cultivada na juventude chamava a atenção. Um homem denso em espiritualidade e denso em caridade, diziam então os comentários das atas de avaliações do então candidato à ordem presbiteral e aos votos religiosos, Antônio de Almeida Lustosa. Dom Antônio foi ordenado em 1925. Serviu em Uberaba, Minas Gerais e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. No início da década de 30, foi nomeado arcebispo de Belém, no Pará. Em 1941, foi enviado à Arquidiocese de Fortaleza, onde permaneceu por 22 anos. Em todas, ele se empenhou para que hospitais funcionassem bem, porque o cuidado dele não era apenas criticar ou eleger o inimigo, mas era cuidar que a igreja cumprisse a sua missão. Em 1963, em virtude da idade, passou a residir na Casa Salesiana em Carpina, Pernambuco, onde ficou até a sua morte em 1974. Era sereno, simples, alegre e muito bem-humorado, um homem que realmente nos inspirava pela capacidade de estudo, pela intelectualidade, pela forte espiritualidade, pelo grande amor que ele passava sobre a igreja, sobre a Virgem Maria e sobre a congregação salesiana. Vida simples e de fidelidade a Deus. Trajetória marcante daquele que deixou rastros de santidade por onde passou. E por isso é reconhecido como venerável da igreja. Dom Antônio Lustosa foi o 4º arcebispo aqui de Belém, responsável pela criação de várias paróquias, como Santa Terezinha, no bairro dos Jurunas, e Santa Cruz, no bairro do Marco. Desde o início da história da Igreja, muitos cristãos deram suas vidas para defender a causa do Evangelho. Nomes, datas e locais eram registrados nos martirológios, e assim surgiram os primeiros santos, como uma forma de lembrar de suas virtudes e exemplos de vida. O processo que nós chamamos hoje, o processo de canonização, ele não foi feito de uma hora para outra. Nós temos várias fases. Por exemplo, os primeiros 3 séculos da Igreja, para que alguém fosse considerado santo, ele deveria ser martirizado. Nós chamamos o culto dos mártires, mais ou menos ali até o final do século III, com todas as perseguições que os cristãos sofriam. Depois do século IV, até mais ou menos o século IX, começaram-se a entender que não era somente os mártires, mas também os confessores, aqueles que viviam uma vida digna, aqueles que viviam aquilo que nós chamamos a sequela Christi. Eles também eram considerados santos. A lista de homens e mulheres reconhecidos pela Igreja como santos é quase infindável, alguns mais conhecidos e outros menos. Em 1969, foi instituída pela Santa Sé a Sagrada Congregação para as Causas dos Santos,
com o desmembramento da congregação dos ritos. O processo até o reconhecimento pela Igreja foi simplificado, tornando a santidade uma espécie de direito universal. A certa altura, os bispos ficaram responsáveis por canonizar aqueles prováveis santos a partir das suas famas, que nós chamamos fama de santidade. Então, hoje, a Igreja entende, claro, tantos documentos, inclusive nós temos aí o Sanctorum Mater, que é um dos últimos documentos acerca deste processo, desde a fase diocesana, que é a primeira fase deste processo. Então, o autor da causa pede à Igreja, pede ao bispo que inicie um processo de canonização do provável santo, e nós chamamos que acontecem duas fases. A primeira fase é a fase diocesana, onde são recolhidos os testemunhos, onde são recolhidos os testemunhos orais, inclusive, os escritos, textos. Se a causa for recente, claro, testemunhas oculares. Se a causa for antiga, documentos, fotografias, imagens, para que depois Roma, aceitando esse primeiro documento, que nós chamamos de posício, ela declare que aquele provável santo é servo de Deus, recebendo as virtudes heróicas, e a partir daí a última fase, que é a fase romana. Os santos, além de serem invocados como intercessores junto a Deus, são propostos de fato como modelos exemplares a serem imitados. E por isso, o processo de investigação é minucioso e pode levar vários anos, passando por diversas etapas. Há alguns dias, o Papa Francisco declarou Dom Antônio Lustosa, que foi o 4º arcebispo de Belém, como venerável servo de Deus, reconhecendo suas virtudes cristãs e heróicas. Um passo importante no caminho até os altares. Durante o seu período em Belém, há de se destacar a criação de diversas paróquias, como também a reabertura do seminário Nossa Senhora da Conceição. Até aquela época, pelo seminário fechado, muitas vocações tinham que fazer a sua formação sacerdotal em outros estados, como por exemplo no seminário da Prainha, em Fortaleza. Quando Dom Lustosa reabre o seminário Nossa Senhora da Conceição, torna possível a formação para futuros sacerdotes na própria Arquidiocese de Belém. Uma outra marca de seu período como arcebispo de Belém é certamente a série de visitas pastorais que ele faz no território de toda a Arquidiocese. Até aquela época, a Arquidiocese de Belém era maior do que o território atual, englobando as atuais dioceses de Abaetetuba, Cametá, Castanhal, Ponta de Pedras, Xingu Altamira, como também a prelazia do Alto Xingu, Tucumã. Nós tivemos alegria, como todos nós aí ficamos sabendo, de Dom Lustosa, que foi bispo de 1931 até 1941. Ele, por graça de Deus, foi reconhecido como um venerável servo de Deus. Mas o que é isso? Quando é que uma pessoa é considerada venerável servo de Deus? Então, quando o autor da causa, que é aquele responsável, aquele que pede à Igreja que a Igreja canonize alguém, é bom que a gente entenda que os santos não precisam serem canonizados, não. Somos nós que precisamos de exemplos atuais de santidade. Então, quando o Papa, quando a Santa Sé, por meio da Congregação para a Causa dos Santos, recebe toda a documentação que nós chamamos de posício, ela vai especificamente nas virtudes heróicas. Então, a fama de santidade, ela é construída a partir das virtudes, que todos nós somos convidados a viver. Porém, nos santos, as virtudes heróicas são vividas de forma intensa. É interessante porque a Igreja ensina que para que essas virtudes sejam reconhecidas, elas precisam ser facilmente desenvolvidas, elas precisam ser agradáveis para o santo e, claro, elas precisam ser vividas de forma heróica. Fé, esperança e caridade vividas ao extremo. Ou seja, alguém que para ser considerado santo, ele precisa ter vivido em todas as dimensões, de tal forma a ação do Espírito Santo de Deus, que ele viveu em todas as dimensões, dimensão pessoal, dimensão familiar e dimensão social, as virtudes em grau heróico. O processo para o reconhecimento de Dom Lustosa é de iniciativa da Arquidiocese de Fortaleza, mas Belém, enquanto local de atuação do candidato à santidade, também faz parte das pesquisas necessárias para, quem sabe, termos mais um santo brasileiro. Para que alguém seja considerado santo, ele passa pela fase diocesana,
Depois ele vai para a segunda fase, que é a fase romana. Na fase romana é avaliado as suas virtudes heróicas. Depois que é reconhecida essas virtudes, a igreja começa de maneira minuciosa, o processo, por isso que o nome é processo de canonização, porque existe um processo acurado e minucioso. Claro, para investigar a igreja faz questão de levar muito a sério isso. Então, depois das virtudes heróicas, a igreja precisa reconhecer um milagre. E este milagre permite que aquele que até então é servo de Deus seja venerado já como beato. Então, um milagre, depois de ser reconhecidas as virtudes heróicas, permite que o provável santo seja considerado beato. E depois, no dia do decreto de beatificação, a partir daquele dia, precisa ser provado mais um milagre para que então ele seja canonizado, que é o ato definitivo e solene que o Papa realiza para reconhecer que um fiel católico viveu as virtudes de grau heróico e hoje está na glória de Deus intercedendo por nós, porque viveu intimamente as virtudes. E o Pará também poderá ter um santo genuinamente paraense. O processo para o reconhecimento do Monsenhor Edmundo Sancler Igreja foi iniciado pela congregação fundada por ele, os providentinos, e as investigações seguem nos locais por onde o religioso atuou. Em 2010, foi um presente que a Igreja de Belém nos deu. Dom Alberto entendeu por vários testemunhos que aqui na Igreja de Belém havia e trabalhou por muitos anos um sacerdote, Monsenhor Edmundo Igreja, e que ali, na sua vida, na morte, depois da morte, havia uma fama de santidade. Ele é natural do município de Mocajuba, de um lugar chamado Pultiri, e desde 2010 já está sendo investigada a sua vida, testemunhos. É bom que a gente entenda que aquilo que nós chamamos de fama de santidade, a Igreja prescreve e ensina que ela deve ter sido durante a vida. Na morte ela deve ter se tornado ainda mais evidente e depois da morte esta fama deve crescer entre o povo. Afinal de contas, a igreja reconhece aquilo que o povo já vive, aquilo que o povo já acredita no que diz respeito à fama de santidade de um provável santo. Vamos para o intervalo e voltamos já já. No dia 28 de junho, aconteceu a troca da diretoria da Caritas da Arquidiocese de Belém. A nova diretoria foi eleita durante uma breve eleição na Cúria Arquidiocesana. Participaram o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e o bispo auxiliar, Dom Paulo Andreoli, além de membros da Caritas Arquidiocesana. O novo diretor eleito em chapa única é o diácono Alexandre Maia. Atualmente provisionado na paróquia Jesus Ressuscitado na Marambaia, aqui em Belém, desde 2016 colabora com os trabalhos realizados pela Caritas Arquidiocesana. É de muita alegria, satisfação e gratidão primeiro pela diretoria que se deixou, que está saindo, que é com o diácono Nato, a qual eu fazia parte também como secretário. Hoje nós conversava com a equipe, nós iremos trabalhar com muito amor no olhar de formativo, espiritualidade, também pastoreio. E que a Caritas possa cada vez mais também se estender a pedido de Dom Alberto, do nosso bispo, e como também está no nosso projeto do plano pastoral. E com isso iremos cada vez mais fortalecer a rede Caritas na Arquidiocese. Entre os membros da nova diretoria estão como vice-presidente o diácono Ildefonso do Socorro Diniz, como tesoureira Tânia Braga e como secretário o diácono Edson Ribamar. Diácono Raimundo Nonato, à frente por 4 anos da presidência da Caritas, deixa o cargo e agora fará parte do conselho fiscal da nova diretoria. Uma experiência, digamos assim, inigualável, né? É algo que faz com que nós possamos crescer como pessoa, como cristão, vivenciando essa realidade solidária, que é a prática da caridade, mas sobretudo buscando vivenciar a prática de Jesus, o testemunho de Jesus. Então, a partir da nossa missão institucional de testemunhar, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, faz com que este amor caritativo nos impulsione para o encontro de cada irmão, de cada irmã. Ou seja, é o sentimento de estar servindo Jesus na presença de cada irmão, de cada irmã.
Apresentados os nomes da nova diretoria, todos foram empossados pelo arcebispo metropolitano de Belém. A Caritas de Belém, pertencente à Arquidiocese de Belém do Pará, foi fundada em 18 de outubro de 2005 por Dom Orani João Tempesta e é uma das 187 entidades membro da Caritas brasileira que atua na defesa e promoção dos direitos humanos. Essa diretoria esteve 4 anos à frente da Caritas Belém, um tempo de muitos desafios. Só de pensar que nós vivemos o período da pandemia e a Arquidiocese de Belém, através da Caritas, deu uma resposta positiva, envolvendo pessoas, suscitando caridade, participação e envolvimento. Então, essa diretoria que teve à frente o diácono Nonato, nós temos uma imensa gratidão pelo trabalho realizado. E desejamos que o diácono Alexandre, que assume agora a presidência, possa dar continuidade a esse trabalho, porque nós não podemos parar. E a Caritas tem esta grande função, a Caritas arquidiocesana e os núcleos da Caritas. Nós esperamos chegar a ter núcleos da Caritas em todas as paróquias e ela vai ser este instrumento precioso para organizar a caridade e levar o amor de Deus a tantas pessoas. Um grande abraço para essa nova diretoria. 40 pessoas de todo o Brasil estarão em Altamira, no sudoeste paraense, participando do projeto Amazônia, do movimento dos focolares. Para responder ao apelo da Conferência Episcopal para a Evangelização na Amazônia, o movimento dos focolares no Brasil lançou um convite aos integrantes em todo o país para organizar grupos que pudessem realizar ações no estilo da nova evangelização na Amazônia. Desde 2005, iniciamos o projeto primeiramente no Amazonas, em várias cidades do Amazonas, depois fomos para Rondônia, Roraima e, por último, já nos últimos 10 anos, aqui também no Pará. Depois de vários anos atuando em Óbidos, pela primeira vez, a missão será realizada na região de Altamira, no sudoeste do Pará. 40 pessoas de todo o Brasil participarão entre os dias 1º a 15 de julho. As pessoas que vêm não são só membros do movimento, também, mas outras pessoas também virão. Por exemplo, virão pessoas do Rio Grande do Sul, que são estudantes de medicina, vários deles, alguns professores, psicólogos. Dina é natural do Amazonas e conhece bem a realidade da região. Já a gaúcha Tânia faz parte do movimento dos focolares há mais de 40 anos e há 3 mora em Paragominas, no Pará. É a primeira vez que ela vai participar da missão. Desde do Rio Grande do Sul, assim, de muitos anos, que eu escuto falar do projeto Amazonas e acompanhando também por ser, né, do movimento, não só lendo as notícias e como foram, mas também rezando para que pudesse ser uma atuação, né, segundo a vontade de Deus, e sempre com esse desejo grande. Estando aqui mais próximo, eu vou poder participar pela primeira vez esse ano, e estou numa alegria muito grande, numa expectativa também, assim, mas na tranquilidade de que tudo foi feito, está sendo feito, também com essa presença, né, de Jesus entre nós, da comunidade que está nos apoiando também com as orações. A expectativa para a viagem é de uma troca de aprendizados. Tenho certeza que eu vou aprender muito com esse povo, muito mesmo. Aqui em Belém, acontece até o dia 5 de julho a festividade de Santo Antônio Maria Zacaria. A festividade, que homenageia o santo fundador da Ordem dos Barnabitas e das Irmãs Angélicas de São Paulo, Santo Antônio Maria Zacaria, começou no último dia 13, em uma das comunidades que compõem a paróquia de Nazaré, em Belém, e segue até o dia 5 de julho, dia do padroeiro. Esse ano, a nossa festividade tem como tema Santo Antônio Maria Zacaria, discípulo missionário
do Cristo crucificado. Por que este tema? Porque Santo Antônio saía às ruas com Cristo, com o crucifixo na mão, para mostrar e evangelizar o povo. E ele também era fervoroso amante da Eucaristia, que ele chamava de crucificado vivo. A primeira parte da programação aconteceu com novenas nas diaconias que fazem parte da comunidade. E a programação continua a partir do dia 1º. Do dia 3 ao dia 5, todas as 18 horas, a gente vai ter o tríduo e a missa. E às 19 horas a gente vai ter as noites temáticas. E no dia de Santo Antônio Maria Zacarias, 5 de julho, o ponto alto da festa será a missa solene, seguida da procissão dos lírios. No dia 5, às 18 horas, vamos começar com a missa, que é o dia do santo, tendo o tríduo e a missa solene. Nessa missa vai ser considerada a missa dos lírios, onde a pessoa pode levar um lírio que vai ser abençoado e ela doar para uma pessoa. Lembrando que a comunidade fica localizada na rua Boa Ventura da Silva, esquina da Travessa 9 de Janeiro, no bairro Umarizal, em Belém. A Câmara Municipal de Belém promoveu uma sessão especial pelos 100 anos da Basílica Santuário de Nazaré. A sessão especial na Câmara Municipal de Belém, que celebrou os 100 anos do título basilical concedido ao Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, contou com a presença de vários vereadores e autoridades civis e eclesiásticas. Durante o evento, foram feitas homenagens, apresentações e a entrega de comendas. A sessão destacou a importância espiritual e histórica do templo, razões pelas quais o Papa Pio XI elevou a igreja, ainda no período de sua construção, no dia 19 de julho de 1923, à condição de Basílica Menor, sendo a primeira na região norte e a terceira do Brasil a receber esse título. A comemoração pelo centenário do título basilical começou ainda no ano passado e até agora já foram realizadas diversas ações preparatórias, como a realização de outra sessão especial como essa, dessa vez na Assembleia Legislativa do Estado, a realização do Seminário Internacional sobre a Devoção Mariana, que reuniu em Belém representantes de diversos países, além da assinatura do convênio para obras de reformas do templo, que já contam com recursos liberados e devem ser iniciadas em breve. A Casa do Pão, pertencente à Paróquia dos Capuchinhos, realizou a festa junina para idosos atendida pela instituição. Na ocasião aconteceu, entre outros, apresentações de Miss Caipira e Miss Simpatia e o casamento na roça. A Diocese de Castanhal, no Nordeste do Pará, instituiu 8 novos acólitos para a Igreja Diocesana. A celebração foi na Catedral Santa Maria, Mãe de Deus. Veja agora os principais destaques do Jornal Voz de Nazaré. Novos caminhos do Regional Norte 2. Diáconos permanentes em retiro na Arquidiocese. Papa Francisco recorda 10 anos da JMJ Rio. Dom Antônio Lustosa, venerável servo de Deus. Voz de Nazaré, o jornal católico da família, há mais de 100 anos evangelizando. Adquira o seu exemplar nas paróquias ou na Fundação Nazaré de Comunicação. E vamos encerrar o programa de hoje com a nossa agenda de eventos. Neste sábado ocorre o encontro paroquial do grupo Mães que Oram pelos Filhos, na paróquia Santa Paula Francinete, em Ananindeua. O evento é aberto ao público a partir das 13 horas e seguirá até as 19 horas. Sábado e domingo, a paróquia Nossa Senhora do Amparo realiza o encerramento da quadra junina, com apresentações artísticas e vendas de comidas típicas. O evento começa a partir das 7 da noite. A cidade de Vigia já se prepara para a festividade de Nossa Senhora das Neves, que será celebrada entre os dias 27 de julho a 5 de agosto. Em Benevides, está chegando o Círio de Nossa Senhora do Carmo, com o tema Mãe do Carmelo, ensina-nos a ser igreja missionária. E para começar os preparativos, neste domingo, a Igreja Matriz em Benevides realiza o 7º passeio ciclístico de Nossa Senhora do Carmo, a partir das 7 horas da manhã, com a Santa Missa. Em Belém, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Cidade Velha, já se prepara para a festividade que será realizada entre os dias 13 a 16 de julho. A programação terá Santa Missa, apresentações culturais e venda de comidas típicas.
Lembro que você pode ajudar a produzir o nosso programa enviando pautas para o WhatsApp 919-8802-3444. O nosso programa fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência.